você é um daqueles que acreditam que Jesus nunca existiu, que é completamente fabricado? Qual é a sua posição Sim, aí? completamente fabricado, né? Tanto que você vê lá no Joséfo, esse que a gente estava debatendo hoje, que ele tem um proto-Jesus, né? É o filho de Ananus. E ele anuncia a chegada do filho do homem na nuvem, né? Você vê que ele fala que o Vespasiano que é o cumpridor da profecia, que é o Messias, né? E aí depois você vê que ele tem o mesmo testemunho ali que você encontra em histórias dos hebreus, só que sem a interpolação do testemunho flaviano, em guerra judaica, né? Então é interessante. E a gente vai ter muita coisa que é compilação posterior, mitológica, só que assim, muita gente quer falar que foi Joséfo e a equipe literária que criou ali, de fato, né? Eu acho que não, acho que foi uma construção gradual, pegando alguma coisa ali dos Messias dos Essênios, da pedra de Gabriel, né? E aí foi compondo aos poucos, introduzindo, helenizando, né, o mito judaico, né? Eu acho que foi assim que criou. Até porque você não tem nenhum autor que vai defender a existência de Jesus no primeiro século, né? Mas você sabe que você não é, como Barthelme, por exemplo, não concorda com você, né? Ele afirma que Jesus é uma personagem histórica. Aí a gente vai ter outros que negam, possível né? que possa Richard ter Carey vai existido falar que algum não. personagem histórico, mas a fidelidade histórica e a ficção que se criou em volta, elas não se correspondem. Perfeito, o Dart matou. Pode ter havido um cara lá que foi um crucificado qualquer que se chamava Jesus, mas muito dificilmente, porque Roma não teria um Zé Ninguém assim alçado ao posto de divindade, né? Você vê que já tem o judaísmo lá na cúpula romana, no final do primeiro século, os caras lá compondo já o judaísmo na cúpula romana, com os mesmos símbolos romanos, tudo idêntico. Nenhum historiador cita essa história de Jesus, os próprios judeus não citam esse Jesus. Então, me parece que foi se houve algum Jesus que inspirou ele, está mais para o Messias essênio, né, que o professor José ele sabe muito mais do que eu, e a pedra de Gabriel, que já era uma coisa que já vinha sendo composta lá entre os judeus, do que esse que vem para a gente hoje, né? O J. Victor mandou cincão. Mas tem uma treta no debate do judaísmo. Donato com o Carlos Lima no canal do Isaías Nave. O cara não sabe o conceito de geometria do nosso ano. Do nono ano. J. Victor. Ô, Antônio, mas tem uma treta aí com relação a mesmo o personagem histórico, tanto o personagem histórico quanto o personagem bíblico, ele tem uma treta com os judeus. Segundo os judeus, ele não seria descendente de Davi, então ele não poderia ser o Messias. A treta que os judeus afirmam é essa. A divergência que há entre cristãos e judeus, segundo um rabino me contou há não muito tempo atrás, era essa. Na verdade, tem várias divergências que acontecem. Jesus bíblico poderia ser um profeta, mas ele não seria o Messias esperado pelos judeus. Então, mas aí não tem como, porque o que acontece? Essa visão já é uma visão lá do século III, século IV, dos próprios rabinos, né? Já se perdeu há muito tempo. Nossa, não tem nem comparação. E é tanto que, por exemplo, se você for pesquisar a fundo a parte da história histórica do Jesus bíblico, você vai trombar com os concílios e você vai trombar com os doutores da igreja, como, por exemplo, como é que é o nome do cretino? Atanásio de Alexandria, que foi o cara que colocou a tríplice. O nome do cara é chato de lembrar, porra. Mas fala que colocou... Só de lembrar de eutanásia. Ele colocou aquela coisa da trindade sagrada. Isso é uma das teses de Atanásio de Alexandria. Ele que veio com isso. Então não é uma coisa que estava lá desde os fundamentos, dos primórdios da religião. Foi sendo adicionado depois. Então, se você pega Clemente, você vê uma cristologia mais paulina do que em relação aos evangelhos, né? É uma coisa, uma construção, é que tu vê que é muito gradual, né? Que o pessoal quer fazer uma datação dos evangelhos muito esquisita, quer botar Marcos lá em 70, aí depois vem Mateus e Lucas. Quando você tem os evangelhos, você já tem um primeiro problema, porque eles começam como tradição oral e depois eles são escritos. Só o fato de ser tradição oral, e você pode ver isso com qualquer historiador, a tradição oral muito se perde com o tempo, muito se altera. Uhum.
Então você passou ali mais de século você tendo tradição oral, com pouca coisa escrita, para depois você ter ali o registro desses dados. Isso aí é pesado. Você tem muitas distorções aí. E ainda